para tudo você precisa separar tempo para pensar também. Seja como sócio, pensar no seu negócio para poder estruturar o que vai ser o plano de carreira da sua equipe, seja para você conseguir ter esses processos claros na hora que você tiver que ir para a execução. Olá, estamos começando mais um ProfaziCast, esse projeto que está começando agora e a gente não sabe no que vai dar, então se você está assistindo esse episódio, aproveita ele, porque talvez não tenha muito mais depois disso. Eu sou o que Lads. animador, que animador. Super, muito entusiasmado. Eu sou o Lads. Eu sou o Vini. E a gente montou a Profazi Digital. Para você que não sabe, a agência tem esse nome, porque a Profazi é o momento em que a célula se organiza e se estrutura para virar duas, e é isso que a gente faz com projetos digitais também. A gente ajuda nessa organização para pegar essa essência e escalar projetos. E hoje a gente está aqui com o Iago, esse cara que foi um presente, uma grande amizade desse ano, alguém que eu admiro muito, que veio aqui compartilhar um pouco com a gente, falar um pouco mais de gestão, mas enfim, queria que você se apresentasse, Iago. Obrigado por ter vindo. Que isso, pessoal. Um prazeraço estar aqui com vocês. Sou um grande fã, amigo também, porque acompanho a Profazi, acho que de perto. E virar amigo de vocês dois foi um presente para mim também. Então, vamos junto estruturar isso aqui, bater um papo, contar um pouquinho da minha jornada e ouvir um pouquinho da jornada de vocês também. Acho que vai ser uma troca demais, assim. Bom, eu sou o Iago, tenho 26 anos, né? E sou sócio, né, da Orgon, que é uma agência de lançamentos também. E eu acho que uma curiosidade interessante. A Orgon, ela tem esse nome Orgon porque quando a gente foi criar lá atrás, a minha esposa teve a seguinte ideia, que a gente queria ser uma espécie de organismo onde o órgão ele é vital, mas ele faz parte de algo maior. Então a gente tinha a ideia de, olha, a nossa empresa é um órgão da sua, né? Ou seja, do lançamento. Então a gente juntos somos um organismo, juntos somos mais importantes, mas o que a gente quer que você sinta é que a gente junto dentro da perspectiva vital. Nós somos uma coisa só, saca? E eu acho que a Profazi tem muito disso, dessa visão de acelerar o seu negócio. Tanto é que a gente se chama aceleradora de negócios. Quando a gente fazia comunicação empresarial, agora com lançamentos a mesma perspectiva. Mas esse nome, na hora que você explicou da Profazi, eu falei, cara, tem a ver um pouco com o que a gente vive lá na Orgon. Eu gostei do também. nome e eu acho que você tem ainda uma vantagem em relação à Profazi, que todo mundo fala seu nome certo na primeira vez, né? Porque a Profazi todo mundo fala, é da Profazi? Direto, então o órgão é um pouco Ajuda. mais... Mas tem um ponto que é tão comum que a galera não entende. Então, tipo, não, como assim? Igual, meu e-mail. Será que é bom falar o meu e-mail? Não, manda o nome sem ser o seu. @orgon.cc. O nosso domínio é CC. Aí a pessoa fica assim, cara, órgão? Não, como assim? Órgão? Órgão? De órgão mesmo? É órgão, de órgão. Sempre rola isso. É normal até demais, mas eu gosto pra caramba. Assim. Mas eu gostei do conceito, eu não sabia disso. Eu pensei, o Iago toca, né? Piano, vai ver, ele tocava órgão, rolou ali. Muito bom. É no sentido de união mesmo e de estarmos juntos para tudo. Sem um braço, o negócio não vai funcionar. Então a gente se sente uma forma de estarmos juntos no todo, assim, fazer um negócio acontecer juntos. Muito legal, muito legal. Biologia imperando aí nas big minha esposa é médica veterinária, então ela trouxe o nome. Aí. Muito show. Vocês vão ver que no final das contas, a grande estrela ali é a minha esposa. Eu só tô ali na frente, mas ela é a estrela do negócio. E a gente vai falar muito de gestão hoje, que eu acho que você é um cara, assim, que é uma das referências para mim, assim, a gente troca muito, eu gosto muito da sua visão para esses assuntos de gestão e quero aprender muito com você nesse papo hoje sobre isso. Mas antes, para começar, eu queria saber que você falasse um pouco, assim, da sua trajetória no mercado, assim. Quando que você entrou no mercado de comunicação, de agência de publicidade? Porque essa não é a sua formação base também. Como que foi isso e lançamentos e em que momento de mercado você está hoje? Massa demais. Cara, a minha história ela é engraçada por uma perspectiva, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos e comecei a trabalhar com a minha família. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, empresa familiar é um outro mundo, assim. Independente da área, empresa familiar tem os seus problemas e também suas vantagens, mas, bom, comecei a trabalhar. Meu pai tem galerias de arte em BH, eu sou de Belo Horizonte, e nas galerias acontecem eventos, então, casamentos e tal.
Eu comecei a trabalhar lá com 16 anos. Enfim, fiquei lá durante acho que uns 5 anos. E em um determinado momento eu falei, cara, eu não queria continuar aqui, eu queria sair. Eu sentia uma vontade de expandir os meus horizontes. Lá eu tinha uma pressão muito grande. Não estava dando bem, assim. E aí eu tentei sair umas 2 vezes, não consegui. O pai falou, não, fica e tal. O carro já tá andando, pega o carro andando. E eu, cara, não sei, não estava indo bem. Foi um dilema bem grande na minha vida. Eu tô resumindo assim, mas foi bem difícil para mim. E aí quando eu saí, aconteceu que faltavam Quando foi isso? De ano, eu sou péssimo de ano. Mas assim, eu posso te falar que faltavam 6 meses para eu casar. Eu tenho 26 anos, eu casei com 22 anos, então isso eu tinha 21 anos. Ou 20, sei lá. Faltavam 6 meses para eu casar. Boa. E lá eu tinha uma perspectiva de renda, e aí eu zerei, porque a empresa familiar tem isso, assim. Você vai sair, filhão. Que bom, cara, mas assim, uma mão atrás, outra na frente, não tinha nada, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. E eu comecei a namorar a Ana, minha esposa, quando eu tinha 14 anos. Então, a gente já estava junto há um bocado de tempo. Eu não queria mais não casar, porque, putz, é o amor da minha vida. E eu, como um bom mineiro esperto, falei, cara, ela é muita areia pro meu caminhão. Não vou dar mole, vou casar logo, véio. Vai que ela muda de ideia no caminho. Então, eu falei, vou casar e tal. E aí eu não tinha grana, velho. E aí a real foi essa, assim. Eu olhei pro meu casamento, com 22 anos, todo mundo já te dá uma julgada, por que você está casando, o que você está fazendo com sua vida, você vai perder sua vida, sei lá o quê, você é muito jovem, vai namorar, vai viajar. E eu falei, não, eu vou casar. Mas sem grana, tudo pesou. E aí, a Ana me bancou durante uns meses ali, ela real me ajudava, assim, financeiramente, mas eu comecei a órgão nesse momento. E aí, tem uma parada que é até um insight legal, que é sobre autoconfiança. Naquele momento eu não tinha autoconfiança, eu tava machucado. E aí eu falei, cara, eu preciso começar, mas eu não tava dando conta. E aí nesse momento apareceu uma grande amiga, assim, Gabi, que virou e falou assim, vamos abrir essa empresa juntos e tal, enfim. E aí eu falei, vamos. E ela me deu um gás inicial, assim, sabe, pra ter confiança e tal. E a gente começou como uma empresa de comunicação empresarial, assim, a gente fazia marketing, fazia administrativo e jurídico. Tipo, nada a ver, né? Mas por quê? Porque eu sou administrador, sou técnico em administração, fiz 10 períodos de direito e sabia um pouquinho de marketing. E aí eu falei, cara, sei lá, vou oferecer qualquer coisa que me paguem, e ela topou, enfim. Nesse caminho a gente foi vendo que o marketing era o que todo mundo queria. A galera queria saber de marketing. Só davam uma abertura pra gente de marketing. E aí a gente foi começando a especializar nisso, tipo, prestando serviço, redes sociais e tal, bem básico. Os outros lados foram ficando, as outras coisas foram ficando, né, que é a gestão e o jurídico, a gente não trabalhou. E aí comecei a me aprimorar nisso. Em algum momento disso ali eu comprei o Fórmula, fiz, mas engavetei. Fiquei um bom tempo com o Fórmula engavetado. Então eu acho que eu devo ter comprado o Fórmula em 2017, cara. Mas não fiz. Fiz, mas não apliquei nada. Engavetei. A visão de longo prazo era muito difícil para mim. Nisso eu comecei a ter contato com o mercado de marketing digital, comecei a ver resultados, fui no Fórmula ao vivo e tal, enfim, aquela coisa toda, e a pulga ficou atrás da orelha. Até que a empresa em comunicação empresarial começou a crescer, começou a me dar um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de fôlego para olhar um pouco mais adiante. E é aquele negócio, cara, primeiro você sobrevive, depois você vai crescer. Então, primeiro eu consegui sobreviver, e aí quando eu dei um pouquinho de fôlego, isso não é muito tempo, sei lá, 1 ano, aí eu comecei a olhar um pouco na frente, comecei a estruturar um pouco de lançamentos, e eu acho que eu comecei a lançar oficialmente em 2019. Aí foi quando a gente começou mesmo, e aí começamos com um projetinho pequenininho. Eu lembro meu primeiro lançamento, a gente foi totalmente no orgânico, faturamos uns 15 mil assim. Aí meu segundo lançamento eu coloquei, sei lá, uns R$500, voltou uns 15 mil de novo. Enfim, foi indo. Aí no meu terceiro lançamento eu botei uns 6 mil, voltou uns 70. Aí eu falei, o negócio começou a ir, mas não com o mesmo especialista. Foram especialistas diferentes. E aí o negócio foi indo, eu falei, opa, isso aqui me paga um pouco da comunicação empresarial. Aí o meu foco começou a perceber que o lançamento poderia ser um braço. E aí foi indo.
tamo aí. Perfeito, muito show. Eu achei legal isso também de você falar do começo, né, com a Ana. Eu acho muito legal como isso move seus resultados, assim, como a família é uma coisa que move muito seus resultados, e eu aprendo muito disso com você, assim, também. Eu moro com a Olivia há 1 ano e eu vejo como foi uma coisa, assim, que mudou o meu senso de responsabilidade, mudou comprometimento, e eu vejo como isso foi uma coisa também que eu nem sabia, mas a empresa nasceu junto com esse casamento, né? Foi uma coisa, assim, que aconteceu quando vocês estavam nesse momento. Muito legal. Que lindo, né? Isso, a empresa ter nascido junto com o casamento. E aí você vê que, de fato, o casamento, ele é como uma sociedade. A diferença é que no casamento você ainda tem aquele afeto todo de, enfim, relações um pouco mais... Na sociedade a gente não se gosta, mas no casamento... Não existe Vocês afeto na entenderam o sociedade. tipo de afeto que eu quis dizer. E não temos esse tipo de afeto claramente, Não? né, Lados? Embora a gente tenha viajado para Brasília no último fim de semana e o hotel só tinha uma cama de casal. Vixe. E aí, Nossa. é aquilo. Aí teve esse afeto. Um pouco. Não, mas cada um para um canto. É assim, gente, sociedade é como um casamento. É como um casamento. Mas é você ver como você tem uma pessoa que você de fato pode contar durante a sua jornada para te dar suporte, e uma pessoa que investiu em você no momento zero, porque a Ana acreditava em você. Vocês estavam juntos, como você falou, desde os 14 anos de idade, e ela sabia o homem que ela tinha do lado dela, assim como você sabe a mulher que você tem do seu lado. Cara, total. Assim, eu sempre falo da minha família, vocês vão ver isso, assim. E eu falo porque é o meu maior ativo, assim. Além de resumir quem eu sou, porque são os frutos da minha vida, né? A Ana, meus filhos. Também é o meu maior ativo, assim, sabe? Sei lá, que se dane a órgão, sabe? Que se dane... São eles. E eu falo o seguinte... eu falo isso com o Lattes direto. A minha empresa serve à minha família. Não o contrário. Eu tenho essa ordem de prioridades. A minha empresa tem que crescer, os meus funcionários têm que ganhar bem, a gente tem que faturar bem, os nossos especialistas têm que faturar bem. Mas tudo isso, em algum momento, o principal valor da órgão, nossa empresa, a gente tem 9 valores, o principal deles é amar e servir, porque o nosso propósito é além daqui. Tipo, ele não fica em trabalhar. Eu não posso ter o meu início, meio e fim não pode ser o trabalho. Às vezes e isso me incomoda muito, quando a gente está numa jornada de lançamento muito pesado, que o time não consegue... Isso, sabe, que o time não consegue ter o tempo de descanso, que não consegue estar focando em outras coisas, não está cuidando da saúde, eu não estou cuidando da saúde. Isso acontece. Não vou ser hipócrita, mas me incomoda, porque o meu propósito é que a empresa sirva a minha família, como sirva a família do meu time. Então, assim, em primeiro lugar, a minha família está. E assim, a Ana é minha sócia na empresa, é minha única sócia hoje. E eu devo tudo a ela. Assim, é uma sociedade. Sim, de fato, né? Até juridicamente, não sei se você sabe, mas o casamento é um contrato, é de fato uma sociedade de vida. Mas mais do que sociedade, mais do que a questão jurídica, eu acho que é a transcendência. É você literalmente sair de si e viver no outro dentro da perspectiva de alegria. De, tipo, a felicidade dela é mais importante que a minha, para mim. E vice-versa, para ela, os nossos filhos. Aquelas coisas clichê que os seus pais sempre falam, mas eu daria a vida por você. Tá bom, pai, todo mundo fala isso. Mas quando vocês forem pais, com a graça de Deus vocês serão, vocês vão ver que, tipo, cara, é literalmente, assim. É de fato, é uma coisa assim. Eu não tenho a menor dúvida que por qualquer um dos meus 2 filhos eu daria a vida, sabe? Então essa transcendência, eu acho que é o que diferencia o casamento da sociedade. A minha vida é para eles, é por eles. Essa foi a missão que Deus me deu, sabe? Então eu pego isso muito forte. E é bom também que isso é uma puta marcha, né? Põe a primeira ali e vai, irmão. Se tiver que trabalhar 16 horas por dia, carregar carvão nas costas, nós vamos, porque é por eles, sacou? Total. Eu me lembro de uma vez que você usou esse exemplo de como... Você falou, cara, se meu filho tem algum problema e eu preciso arrumar dinheiro em 1 semana, 2 semanas para alguma coisa para ele, eu viro dinheiro. Eu vou fazer o que tiver que fazer para isso acontecer. E eu acho, assim,
o tamanho dessa propulsão assim, é muito forte, né? É uma coisa que não consigo pensar em algo igualmente assim, motivador a você fazer, a entregar as coisas. É muito legal como você estrutura a empresa dessa forma já, assim. E você falou sobre o seu time. Você começou lá em 2019 com os lançamentos e cresceu pra caramba, né? Eu queria que a gente falasse um pouco disso, assim, como é que tá a sua estrutura hoje, como é que foi esse caminho. E quero ir num bate-bola, assim, quando você estiver contando, a gente ir comentando sobre algumas coisas para fazer o que a gente chama na Prófase de momento que bom, que pena e que tal. O que é o momento que bom, que pena e que tal? Você pega tudo que deu certo no que você está analisando e põe ali no que bom. Tudo que não foi tão legal entra no que pena, e cada que pena tem que ter pelo menos um que tal. Um ponto de, olha, se eu tivesse que refazer, eu refaria dessa forma. Ou sabendo tal coisa hoje, que na época eu não sabia, eu mudaria isso, eu iria por tal caminho. Mas enfim, quero te ouvir agora, a gente vai comentando isso junto. Legal, ó, assim, acho que 90% dos empreendedores começam com o que dá, né? Então, a galera que foi acreditando, puxa um estagiário ali, um estagiário aqui, vamos para cima e tal. Mas, como eu já tinha essa agência de comunicação empresarial, a gente já tinha uma estrutura mínima. Então, era uma questão de realocar recursos e ir dividindo o foco. O que era essa estrutura mínima? Eu não vou saber exatamente a quantidade exata, mas assim, eu já tinha pelo menos um time de design ali com 1 ou 2 designers, já tinha um redator, um atendimento, né, um financeiro funcionando. Então, assim, isso já rolava. Então, talvez nomenclaturas diferentes, eu não tinha um copywriter, eu não tinha um gestor de tráfego e tal, mas eu já tinha ali algumas coisas que me apontavam. Então, eu fui redirecionando recursos. E até uma dica que eu acho legal, assim. A gente estava num evento essa semana e uma pessoa veio me falar: pô, Iago, estou sem recurso, né? Eu queria que você investisse na minha empresa, botasse uma grana aí, me emprestasse uma grana para eu crescer. E aí eu falei: não, mas me explica um pouco melhor. E o problema dela era fluxo de caixa. Eu falei: claro, assim, o mercado de lançamentos é excelente, maravilhoso. Mas você já parou para pensar que você pode prestar serviços e isso pode te levantar capital de alguma forma? Porque às vezes a gente fica assim: nossa, só o lançamento, eu só posso ganhar dinheiro com o lançamento. Mas a gente está num mercado que a gente tem conhecimento sobre vendas muito maior que muitos outros mercados, inclusive do que muitas agências tradicionais de marketing. Sim. Cara, se a gente sabe gestão de tráfego, se a gente sabe copy, se a gente sabe página, uma empresa precisa da gente. A real é que a gente talvez não queira uma empresa porque a escala do lançamento é maior. Mas se você não está nesse timing ainda, pô, presta serviço e paga seu time com isso. Foi isso que eu fiz. Eu tinha o meu braço de comunicação empresarial, que inclusive eu tenho até hoje, como uma forma de financiar os meus lançamentos, de minimamente me ajudar a pagar um pouco da minha estrutura para que o meu fluxo de caixa respirasse um pouco mais. Então, é até uma dica que fica aí para a galera que está escutando, nessa perspectiva de, cara, né, se você está começando aí, presta um serviço também para levantar capital. E a gente pode comparar essa correlação que você está fazendo com alguém que está ali trabalhando CLTista, ainda tem um emprego. Se você está bem estável no seu trabalho, você tem desejo de empreender, você não precisa obrigatoriamente largar o seu emprego para começar a empreender. Você tem horas depois do seu trabalho, até a madrugada para trabalhar. Claro que eu não vou falar aqui para você virar a noite inteira, mas durante muito tempo, no início da Prófase foi isso. Durante quase um ano, eu e o Lads, eu ainda morava fora do Brasil num fuso horário de 5 horas de diferença para frente. Caraca. Então assim, eu morava na Irlanda, num frio do caramba. Então, mas chique, né? Tipo assim, chique. Na Irlanda, pô. Não é nada chique se você olhar os bastidores, porque nessa época eu entregava iFood num frio de -6. Verdade. Então, mas na Irlanda, né? Então, o que eu quero falar com isso é, quando você que está aí do outro lado e quer se enxergar nesse contexto, se você tem esse desejo de empreender e você tem um trabalho estável, você pode iniciar a sua jornada enquanto você ainda tem o seu emprego. E aí, claro, tem um momento de transição. Tem um momento em que você tem que fazer o que você tinha dito. Você foi realocando os recursos e quando você presta serviço é a mesma coisa. É entender o que dentro da sua empresa você pode fazer, como copy, tráfego, fazer página, com a qualidade que a gente sabe fazer, sem
fazer com que os seus recursos sejam alocados de uma forma também que fique improdutivo no momento que você precisar fazer um lançamento. Então esse é o nosso papel como gestor. Tem uma foto ótima, inclusive, dessa época do Vini na Irlanda. E eu tô me sentindo muito chique agora falando isso pra produção colocar a foto na tela depois. Nossa! Que é ele tava indo pra trabalhar e precisou, tipo, disparar um e-mail de última hora, desceu do ônibus, abriu o computador, Tava indo cortar cabelo. Cortar cabelo, sentado na calçada. Aí ele tirou uma selfie, assim, do lado da lata de lixo com o notebook, assim. Você pode abrir o notebook na calçada na Irlanda. Exato, mas... Esse ponto positivo. Mas congelou nessa hora, não? Não, tava verãozinho, assim. Ah, entendi. Ou seja, tava só 5 graus, né? Tranquilo. Verãozão ali, Mas esse ponto que o Iago trouxe é muito legal mesmo, porque a gente até hoje presta serviço que não é só lançamento. Pensando em fluxo de caixa, pensando em outras fontes de receita, a gente tem essa clareza de que o nosso negócio é maior do que uma técnica de vendas. Então, isso lá atrás era a gente trabalhando na empresa em paralelo com outros empregos. Depois que a gente fez a migração, a gente, primeiro por desespero de fluxo de caixa, atendia alguns clientes, fazia algumas consultorias com o que precisava. Hoje não é uma coisa assim de desespero, mas é uma coisa que, cara, é saudável para a empresa a gente ter um pouco de diversificação. E pouca gente fala disso, né? Eu acho que a gente vive num mercado que tem muito ego, muita vaidade e tal, só mostra o lado bom da parada. E pouca gente fala, pô, você já pensou em prestar um pouquinho de serviço aí para ajudar no fluxo de caixa? Igual, eu tenho 2 filhos, uma esposa, eu preciso pagar minhas contas. Aí o lançamento não vai bem, eu não vou pagar minhas contas? Não, sabe? Então, acho que é óbvio essa realocação de recursos. Em algum momento, o lançamento vai pedir, Iago, você precisa ter atenção total, ou 90% da sua atenção tem que vir para cá. Mas aí, cara, você vai equilibrando a balança. Porque, querendo ou não, empreender é um malabarismo, né? Você vai ali equilibrando o que dá para ir equilibrando, algumas coisas vão cair e tá tudo bem, né? Então, eu acho que essa é uma boa sacada para quem tá no começo. Porque fica, não, só lançamento. Não é bem assim. O bom do lançamento é que ele escala. E aí, quando ele escala, vai. E aí é bom pra caramba. Mas, cara, até escalar... A gente sabe o que é lançamento. A gente está nessa jornada agora, né? Nesse processo de escala. Então, a gente está vivendo isso na prática. E o que a gente está falando aqui para vocês não é porque a gente já chegou lá. A gente está vivendo isso agora. Total. E algumas coisas levam tempo. Algumas coisas você vai precisar rodar um ciclo de 2, 3 lançamentos até realmente conseguir acertar a mão. E aí, 3 lançamentos você vai precisar de 8 meses para fazer isso acontecer. E os boletos nesses 8 meses, né? Você vai fazendo caixa de outras formas. Isso é um ótimo ponto mesmo. Tem uma coisa engraçada que, assim, a gente olha muito pro lançamento. Então, assim, coloquei 50, voltou 250, deu um ROI de 5. Aí, quando eu falo isso eu tenho uma sócia que eu falo que ela faz conta de padaria. Ela, tipo assim, então, se eu coloquei 50, voltou 250, tem 200 de lucro. Espera aí. Calma. Existe, né? Você põe 50, voltou 250, sobrou 200, entre aspas, aí tem o montinho da Hotmart ali, ou de qualquer plataforma de pagamento que fica, tem o seu imposto que fica, só aí já vai uns 20% embora. 20% de 200 mil é 40 mil, só que não é de 250, né? Porque, ou seja, você vai pagar sobre o todo. Então, mais 50 mil que vai embora. Então, sobrou 150. Aí tem a parte do especialista, que vai para ele, tem a sua parte que fica para você. Equipe. Só que aí que entra. A galera fala, não, então, Iago, excelente, já dos 150 que sobrou, 75 é lucro. Não, 75 é minha margem de contribuição. É quanto que o meu lançamento trouxe pro caixa. Só que, cara, o meu custo fixo mensal hoje beira 60 mil reais por mês. De estrutura empresarial. Sim. E os 15 que sobraram ainda virou reserva ali para sua empresa de emergência para o momento de dificuldade. Lançamento, que aí você quer escalar, ao invés de botar 50, você quer botar 100, você quer botar 80. Então, assim, quando você está lançando sozinho, você é o cara que faz tudo e aí tem seus especialistas, tudo bem, a conta pode ser um pouco mais simples, mas na hora que você está começando a escalar, estruturar uma agência, essa margem de contribuição, esse fluxo de caixa vira uma engenharia intensa, que é preciso ser feito. Então, eu acho que isso é legal a galera ver. Sabe, que o mundo digital ele é bom. Eu não estou dizendo que não é. Mas, cara, como qualquer outro negócio... É um negócio. É um negócio. Exato. E não é fácil.
Você tem que considerar todas essas linhas, né? Não é só o faturamento, tira a mídia e já chega no lucro. Se fosse, a gente tava bem demais. E aí, voltando na sua pergunta, que é tipo, então como é que foi essa estruturação do time? A gente fez isso, começamos a realocar esses recursos e hoje a gente montou uma dinâmica de squads. Então, eu tenho uma squad horizontal que presta serviço para as minhas outras squads, eu já até comentei isso para você. Então, essa squad horizontal, ela seria uma espécie de back-office, ela tem um financeiro, a gestão de tráfego está nessa squad horizontal. O que eu chamo de squad horizontal? Ela não está direcionada para um projeto só, ela vai estar em todos os projetos. O cliente dela são os squads, né? Ela atende os squads da empresa. Exatamente. Então, eu tenho dentro dela hoje meu financeiro, meu jurídico, que é um escritório terceirizado, meu administrativo, pessoas e tráfego e atendimento. Então, isso aqui está na minha squad horizontal. Tudo isso não é alocado em um projeto específico, ele presta serviço para todos os outros. E aí eu tenho 2 squads, cada squad vai ter um gestor de projeto, um designer, um copywriter, um social media. Acho que é isso, se eu não estou esquecendo. E aí essas duas squads têm os seus projetos. Né? E na órgão a gente tem aquela visão de, tipo, cara, uma pessoa pode ocupar mais do que uma execução, dependendo do volume. Então, por exemplo, o meu designer, eu faço diferente da maioria das agências pelo que eu percebo, mas o meu designer, ele é editor de vídeo também. Então, ele é designer, editor de vídeo e ele constrói página. É a minha visão. Tem gente que vai separar isso, mas eu falo, cara, eu acho que um profissional que tem habilidade visual, ele tem capacidade de fazer essas 3 coisas. E aí ele manda bronca. Entendeu? Isso eu economizo, entre aspas. Sim. Nisso, só que eu tenho que ter um profissional melhor, mais competente, pagar um pouco mais para ele. E também. Como é que foi encontrar esse profissional? Assim? Ele não se encontra. Perdão. Do meu tamanho, não dava para se encontrar porque eu não tinha grana para pagar esse cara. A real é essa. Eles podem existir, se você tá aí, inclusive me avisa, me manda um direct. Mas manda para mim também. Eu acho que esses profissionais prontos, eles não existem, porque no ramo de agência de publicidade tradicional, isso é bem separadinho. Então, você vai ter um cara que ele é só editor, você vai ter um cara que é só web designer, um cara que é de front, um de back, taraná, paraná. O lançamento, eu acho que a dinâmica é meio diferente. E aí, enfim, como é um mercado que também está muito aquecido, os caras que entendem isso, às vezes, são os prestadores de serviços, são os caras que têm uma própria empresa deles e tal. Então, o que eu fiz? Como eu não achava esses caras prontos, e nem tinha grana para trazer, às vezes, um cara muito bom do mercado tradicional para colocar aqui, eu capacitei. Então, como que eu fiz para capacitar? Na minha opinião, em relação ao designer, por exemplo, é visão, velho. A ferramenta é um meio, mas o cara precisa ter visão do que é belo, entendeu? É uma questão artística. Então, beleza. Se tem a visão do que é belo, você consegue minimamente fazer isso aqui? Consigo. Você tem minimamente as ferramentas que te levam para aqui? Tenho. Então, beleza. Vem. Eu sei que a minha empresa vai sofrer um pouco, às vezes não entregando o melhor resultado, mas, cara, em 1 ano você vai desembolar. E hoje a gente tem, por exemplo, um dos nossos designers lá, o cara é uma máquina, velho. Ele é uma máquina. O visual dele, assim, é extraordinário, assim. Vai ficar até se achando agora, mas desde página que ele vai pedir aumento se achando. Para com isso, para de dar ideia ruim. Mentira, ele ganha bem, pô. Ganha bem, verdade. Mas então, assim, aí fomos capacitando. Aí hoje ele edita página muito bem, ele faz toda a parte estática muito bem, toda a parte de vídeo muito bem. Massa. Então, para todas as áreas, todo o meu time entrou júnior. E, cara, era o momento. Hoje eu penso que para contratar eu preciso ter uma seleção um pouquinho melhor, pelo momento que eu estou. Mas nem recomendaria, porque aí você precisa ter uma grana maior, um plano de carreira maior. Então, foi assim, foi no garfo. Eu acho que esse é um baita que bom mesmo para quem está começando. Foi uma coisa que para nós fez muito sentido também, de começar o nosso time, a grande maioria como estagiários,
quase todos, do primeiro ano de empresa, assim, de contratações, pessoas que a gente via que tinha os valores da empresa, e aí você tem que ter clareza disso, de que perfil de pessoas você procura, pessoas que tinham uma vontade de se desenvolver naquilo, que tinham, assim, essa mínima aptidão técnica, por exemplo, alguém que vai trabalhar com designer e vídeo tem que saber o que é belo, tem que ter uma mínima noção, assim, de, pô, isso é mais legal do que aquilo, isso é mais bonito do que aquilo. E vontade, porque aí você consegue desenvolver esse time lá dentro, você consegue ir amadurecendo essas pessoas, pelo menos essa primeira camada de equipe que vai estar em contato direto com você, né? Quando você está deixando de ser uma urgência, como a Ellen fala, e se tornando uma agência de lançamentos mais estruturada. É fundamental. E aos pouquinhos, cara, eu confio muito que é muito mais sobre as pessoas que você está trazendo do que sobre exatamente a capacitação técnica, sabe? Eu penso isso. Pô, se está alinhado culturalmente, se tem confiança e tal. Cara, o meu braço direito na empresa hoje, ela é advogada, né? Fez direito e tal. É minha amiga. Eu olhei para ela e falei, cara, eu acho que você tem potencial, vem para cá. Enfim, ela veio, cresceu dentro da empresa. Hoje ela é meu braço direito. Tipo assim, background de ferramenta, sei lá o que, não tem, mas é força de vontade, Exato. confiança e tal. O Henrique Carvalho citou uma frase no evento que a gente foi essa semana que, assim, eu anotei no meu caderninho, eu vou falar ela pro resto da vida, que é: pessoas são pessoas, empresas são pessoas. E a gente sempre fala isso de diferentes formas, mas ele simplificou de um jeito que, pra gente que gosta de gestão, está construindo um negócio, que é sobre isso que a gente está falando aqui, a gente precisa se lembrar disso o tempo inteiro. Porque quando a gente coloca isso na frente, se isso estiver resolvido, estiver alinhado, como você estava falando agora, Iago, o resto vai rolar. Vai rolar. Exato. Tem o Jim Collins também, no livro Empresas Feitas para Vencer, ele vai fazendo uma análise, né, de pontos de algumas empresas que se destacaram muito na Forbes, e tem um capítulo inteiro que ele dedica a falar da escolha do time, que ele fala que essas empresas, elas tinham as pessoas certas dentro do barco antes de definir para onde o barco vai. É exatamente o que você falou, da sua amiga que você via que tinha as habilidades muito mais comportamentais, de tipo, cara, eu confio nessa pessoa, eu confio que alguém assim vai fazer a parada acontecer, e aí o técnico se aprende, o técnico você vai desenvolvendo, né? É exatamente isso. Eu acredito nisso e nos guiou muito até aqui, sabe? Então acho que esse realmente foi um que bom. Qual que é o outro? Que pena, e o que tal desse que pena, assim, de alguma coisa que você fala, putz, eu faria diferente isso se eu soubesse tal coisa naquela época, enfim. É muito engraçado, Lattes, porque, e Vini, né? O que acontece? Eu não gosto de olhar para o passado muito de uma maneira de lamentar, assim, sabe? Que pena. Porque eu fico, cara, eu só tô aqui até hoje pelos cagaços, pelas bostas que eu fiz até aqui. Então, assim, poderia ter sido diferente, poderia ter me levado mais adiante, mas eu aqui, ser quem sou, foi por conta disso. Então, de certa maneira, todos esses tropeços... É o que te trouxeram até aqui, então você valoriza ele de uma forma diferente. Eu dou o certo lugar a eles. Então, eu não diria que pena, mas é... Eu penso que um que pena mais um que tal vira um que bom, sabe? Total. Aí, só que qual que é a questão? Eu entendi como metodologia de melhoria, né? Então, ou seja, eu faço uma análise do que eu vou fazer diferente daqui para frente, perdão. Então, assim, o que eu vejo que eu poderia fazer diferente? Talvez ter entrado no mercado um pouco mais, de lançamentos um pouco mais cedo, dentro da perspectiva da história da empresa como um todo. Eu poderia ter surfado uma onda anterior a que a gente está surfando agora, que continua boa, mas que cada vez um profissionalismo muito maior, te exige muito mais, investimentos muito maiores e tal. Então, isso é um que pena. O que tal para isso é não perder tempo agora. Bom, dentro da perspectiva de time, que é uma das coisas que a gente vinha falando, eu acho que um que pena é talvez não ter deixado desde o início, ter dado uma clareza muito grande das funções de cada um e da projeção de crescimento de cada um, e processos bem definidos para cada um. Por quê? Porque eu vejo que algumas pessoas com puta potencial saíram da empresa porque talvez não tiveram a segurança de que, tipo, essa empresa vai chegar onde eu quero estar junto com ela. Talvez ela até acreditasse, mas essa insegurança não
não permitiu com que ela ficasse, e aí o mercado tradicional foi mais atrativo. Isso aconteceu, na minha opinião, com mais de uma pessoa. E funções, porque eu acho que isso pode ter desgastado tanto a mim quanto o meu time, de tipo, cara, sabe aquela zona? A diferença é que a empresa é sua, te desgastou, tu não foi embora. O cara falou, não, eu tenho essa opção. Como você não vendeu isso pra ele antes. Total. E aí, hoje eu percebo assim, cara, eu preciso dar clareza. Qual que é a sua função? O que eu espero de você? Tal. Então, beleza. Qual que é a sua função? O que eu espero de você? Então, tal. Aonde nós podemos chegar juntos? Tal. Então, esse é um que pena, mas que também é um que tal. Tipo, eu preciso de um plano de carreira. Então, assim, a gente na Orgo não tem isso perfeitamente definido. É uma coisa que a gente viu com o HC também, e eu acho que é uma coisa que vai entrar em 2022 na Orgo com muita clareza, qual que é o seu plano de carreira? Porque tem um outro problema. No mercado digital, a galera tira o pé do chão, né? Eu tenho uma gestora de tráfego lá, tem 19 anos, ela investiu R$200 mil esse mês. E aí, tipo assim, é um númerozinho na tela dela ali, 200 mil. Pô, mas é R$200 mil, cara. Sabe, 19 anos. Aí eu brinco com ela, falo assim, cara, tipo assim, põe 4 carros aí que você pôs e tem que voltar para um menino de 19 anos. Então, assim, por que eu acho que tirar o pé do chão é um problema? Porque às vezes a pessoa pode achar que... A gente estava até conversando isso ontem, jantando. Que, sei lá, eu sou copywriter júnior e quero ganhar R$10 mil por mês. Então, a galera perde um pouco de senso de realidade. Então, o plano de carreira permite que a pessoa também tenha a noção do que é real, do que é tangível. O que a empresa espera te pagar se você sair do júnior e for para sênior. E o que você pode crescer dentro da empresa. Então, você pode crescer enquanto melhor profissional na área que você está, sendo júnior, pleno ou sênior, ou você pode mudar de área na empresa, né, sair de copy para ser um gestor do time e, enfim, ganhar mais também, etc. Então, o plano de carreira é um que tal que eu quero aplicar bem. O que mais? Não sei. Esse ponto da clareza que você falou, eu vejo isso também como um que pena em alguns momentos do nosso crescimento e que a gente ainda faz um pouco, até por ser uma startup, assim, e não priorizar fazer de outro jeito, que muitas vezes a galera aprende no olho do furacão. É tipo assim, vai lá, faz, vai vendo que dúvidas você tem e me aciona nas dúvidas para eu ir te ajudando. Então, eu vejo que muitas vezes rola essa coisa de a galera não ter clareza do que é esperado dela para aquela função, para aquela resolução. Isso desenvolve as pessoas muito depressa, mas tem esse ônus de... às vezes exigir um pouco mais emocionalmente de quem está ali jogado na fogueira, né, para resolver a questão, assim. E aí acho que um que tal para isso que a gente usa lá na Prófase, a gente tenta melhorar esse balizamento de expectativas do que te espera em cada desafio que a gente vai te colocar mais, mas a gente tenta melhorar também a inteligência emocional das pessoas para saber lidar com esses momentos de, olha, vão rolar imprevistos, é um mercado muito incerto, muito volátil e essas coisas vão acontecer, assim. Total. E processo, né? Aí tem que levantar a bola para Ellen cortar, né? Porque, cara, muda tudo na empresa, né? Ter processo, que está muito alinhado à clareza também. Lá na Orgo a gente tem esse valor. Processos, organização e clareza sem perder a criatividade. É um dos nossos 9 valores. E aí eu coloco isso assim, o processo dá para a pessoa a ferramenta, as armas que ela precisa para entregar. Eu estava corrigindo a copy hoje de um lançamento nosso, e aí eu entrei ali, fiquei puto, achei uma bosta. Aí eu liguei para minha copywriter, fiz a técnica do Henrique. Confio em você, gosto de você, vejo o futuro em você, mas isso aqui tá uma bosta. E ela entendeu super tranquilo, mas eu falei, cara, a culpa é minha. Porque eu não tinha colocado um processo bem definido do que eu queria daquela copy. Então aí chega o Iago, com a experiência que o Iago tem, depois de ter tomado tanta porrada que eu já tomei, que essa copywriter não é a mesma trajetória, então ela não tem, e com a minha forma de avaliar, acho ruim, vou ficar puto? Não, pô, a culpa é minha. A real é que eu precisava ter um processo que desse as armas e as ferramentas boas o suficiente para que ela executasse. Então eu falei, olha, a culpa é minha, mas já fica sabendo que o que eu espero é isso, isso e isso. Então acho que o processo é um que tal.
Sabe? Um processo para tudo, swipe files para tudo. Swipe files, ou seja, exemplos para tudo. Eu poder ter um modelo e falar assim, olha, segue esse modelo aqui. Referências, Referência. Né? Padrão de qualidade. A gente lá na Profas, a gente desenhou nossos processos e cada processo tem depois um padrão de qualidade. Que, olha, além de fazer esse passo a passo para a entrega, o resultado final que se espera disso é algo assim. Não pode sair sem ter isso, sem ter aquilo outro. Massa. Faz diferença mesmo. Massa. Vai parecer óbvio, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, então por isso que eu vou falar aqui. Eu acho que para tudo você precisa separar tempo para pensar também. Seja como sócio, pensar no seu negócio para poder estruturar o que vai ser o plano de carreira da sua equipe, para você poder comunicar a eles, poder montar esse documento e poder criar o processo de como que isso acontece para eles visualizarem. Seja para você conseguir ter esses processos claros na hora que você tiver que ir para a execução. Se você não separar tempo para que você consiga realmente criar tudo isso e pensar para onde você está indo, quando você vê, você está no meio do furacão, e para a gente é muito fácil isso acontecer, porque nós somos um negócio que tem sociedade com alguns parceiros e a gente está pensando muito no como a gente vai alavancar o negócio do parceiro, porque a gente tem interesse nisso, claro, mas a gente precisa também entender como que a gente vai fazer para que o nosso negócio esteja caminhando com clareza para uma direção. E se a gente não tinha tempo para fazer isso esse ano e começou a falar de domingo. A gente estava com 4 projetos rodando de segunda a sexta, uma loucura, pegando fogo, e de domingo a gente começou a falar. Essa é a reunião de gestão. A gente vai pensar diretoria aqui, para onde a gente está caminhando. Tanta coisa mudou depois disso, cara. Total. Exato. Iago, tô começando a montar a minha equipe agora. Sei que essa é uma pergunta que não tem muito um caminho fechado, mas por onde começar? Quais são as posições-chave? Hoje você tem um squad já super estruturado. Como foi assim quando você estava começando com o time de lançamento? Quais eram as posições-chave que você colocou primeiro e como você recomendaria alguém que está construindo uma equipe a pensar nessa construção das pessoas-chave? Primeiro pensando em quem você é dentro do time. Porque, querendo ou não, no primeiro momento você é operacional. Então, se você é copywriter, né, você vai precisar de um back-office específico. Se você é designer, você precisa de outro. Se você é gestor de tráfego, você precisa de outro. Então, acho que você primeiro é entender quem você é. Mas o que é o mínimo que eu enxergo para você conseguir rodar um lançamento? Eu acho que você precisa de um designer, um copywriter e um gestor de tráfego. Eu acho que é isso. Tá? Aí, o que eu somaria a isso aqui? Na minha opinião, o copywriter precisa ser social media. Por quê? Porque, na minha opinião, é comunicação, é linguagem, é conseguir ser persuasivo, o copy. Então, cara, você vai aplicar a copy para social media, definir a linha editorial, manda bronca nisso aí e já faz toda a estratégia dos canais. Massa. Além de todos os e-mails, mensagens, etc., que são funções de um copywriter, do arsenal de copy, enfim. O gestor de tráfego, aí ele cuidaria um pouco de gestão de tráfego e tecnologia. Então, tipo, cara, preciso colocar os UTMs, preciso configurar as paradas, pixel, coloca ali. E o designer, como eu ainda executo até hoje, colocaria esse cara como tanto as artes lá do social media, tanto as partes de vídeos e etc., de criativos aqui do copy, etc., tanto a parte de página que ele vai precisar dar lá pro gestor de tráfego e tecnologia. Então, eu acho que com 3 pessoas é o mínimozão ali e elas precisariam se esforçar bastante. Não é pouco serviço, não. Mas dá para ir. Simplificou para quem quer começar de um jeito que eu queria ter ouvido antes, hein? É bronca, é trabalho, mas dá para ir, com certeza. E outra, tem um ponto. Para quem está começando, cara, dá para terceirizar. Graças a Deus a gente está num mercado que você quer gestor de tráfego, você consegue muito gestor de tráfego aí no mercado. Às vezes os caras que estão começando, mas são aplicados, que você pode pagar. Designer também tem bastante. Até porque você vai ter que ter ali, pensar na estratégia também. É mais interessante você terceirizar o tráfego e pensar na estratégia, conseguir desenhar ali e fazer o negócio acontecer. Né? Total. E simplificar. Um aprendizado que eu tive esse ano, já entendendo esse debriefing, assim, essa meia-culpa minha, é que por entender muito, talvez eu tenha complicado o que deveria ser simples. Pô, então o cara é uma puta estratégia, sabe? Um funil super diversificado, faz assim, faz assado, vira ali, volta cá e tal. E aí, assim, isso embolou, pode ter embolado na cabeça do time, na cabeça da audiência, que a narrativa não ficou tão clara. E aí eu falei, cara,
fazer o simples, às vezes, é melhor do que eu fazer o super estruturado. Entendeu? Então, é uma recomendação que eu dou para quem está começando e para quem está do nosso tamanho já, eu falar, bora fazer o simples, porque é o que eu vou fazer em 2022, é fazer o simples muito bem feito. Perfeito. Muito, muito show. Essa simplificação ficou muito boa mesmo. E eu acho que esse ponto que você trouxe de dar para terceirizar também é genial, assim, porque eu acho que na Profas a gente viveu isso em alguns momentos, de como a gente tinha aprendido a contratar bem e a treinar bem, a gente acabou usando sempre essa estratégia. Tem uma frase que eu ouvi do Bill Gates, eu não sei se a frase é dele, que ele fala: para quem só tem um martelo, todo problema é prego. Então, a partir do momento que a gente ficou um pouco melhor em contratação e treinamento, a gente passou a usar isso como solução para todo problema que a gente tinha de mais, que precisava de mais força de trabalho. E o dia que a gente descobriu que a gente podia terceirizar algumas coisas, nossa vida ficou muito mais fluida, ficou muito mais ágil. A gente viveu isso, por exemplo, para citar um dos exemplos em que isso aconteceu, né? A gente tem um projeto que a gente já toca há 2 anos focado em cursos para redação para o Enem, e a gente primeiro tinha um time de correção de redação que era completamente terceirizado, com uma plataforma terceirizada, porque a gente não sabia fazer. A partir do momento que a gente aprendeu a fazer, a gente quis internalizar todo o time, e aí a gente aprendeu como funcionava a plataforma. Contratamos uma plataforma interna, a gente aprendeu os parâmetros ideais para uma correção, treinamos corretora de redação e começamos a contratar um time de corretor que passou a ter 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E aí a gente viu que ainda ia precisar contratar de novo, começou a não ficar tão fácil contratar, a gente viu que o processo seletivo demorava um tempo gigante toda vez que ia contratar alguém. O Enem estava se aproximando também. O Enem estava se aproximando, aí uma contratação que antes era para o ano todo, passou a ser uma contratação temporária para 1 mês e meio. A gente falou, que tal usarmos freelancers para corrigir agora na reta final? Foi a melhor coisa que a gente fez. A melhor coisa, a ponto da gente olhar para a professora de redação, para a Luma, que é essa nossa parceira, e falar, olha, para o ano que vem tem que ter uma corretora interna que saiba corrigir, que saiba apagar os incêndios, e o resto é freelancer de acordo com a demanda. Para a gente até ter um fluxo de caixa melhor, porque a gente tinha momentos que baixava um pouco a demanda de correção e tinha que inventar outras coisas para o time de correção fazer. Claro que sempre tem trabalho, mas talvez não era tanto uma coisa prioritária, que a gente só estava criando ali porque a gente estava olhando aquele problema como a gente só tinha um muito martelo. maior do que ele realmente era. E, de novo, esse é um aprendizado que demorou 2 anos para a gente ter dessa forma completa, da forma que o Lado está estruturando aqui em 2 minutos. Total. Nada como a experiência, nada como o tempo. E eu enxergo muito tanto que a própria estrutura pode trazer um gasto energético que é prejudicial para o negócio. Ou seja, Sim. Você põe um monte de gente dentro, você precisa gerenciar aquele monte de gente e aquilo ali te tira um tempo precioso para outras coisas. E tempo é grana, né? Principalmente a gente está falando da cabeça do gestor. E mais do que o tempo, tipo assim, nossa, então 1 hora do Iago vale muito. Mais do que isso é sobre a confusão mental. Cara, se eu estou num dia que 90% dos meus dias são assim, eu tô estourado de muita coisa, muita gente, muita demanda, eu não posso ser o profissional criativo que muitas vezes eu preciso ser para desenhar um arco narrativo de um lançamento. Para negociar com um especialista uma questão contratual pesadíssima. Entendeu? Para brigar com o meu escritório jurídico porque a gente precisa de um modelo tributário melhor. Tipo assim, ou seja, às vezes é aquele negócio, não, ser produtivo é ter uma agenda cheia. Mas a real é que, assim, quais são os problemas que eu preciso resolver e que tem impacto real? Porque às vezes, vou dar um exemplo, às vezes eu acordo, aí por uma questão de preguiça do time ou de falta de pesquisa do time, vão botar o Iago para montar Iago, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui que eu preciso montar uma planilha de recuperação de carrinho para o time de atendimento. Putz, assim, precisa entrar na Hotmart, fazer as automações, sei lá o quê, parará. É um negócio que, beleza, eu sei fazer e talvez eu vou gastar 1 hora para fazer. O meu time talvez gastasse 3 horas para fazer. Tudo bem. Mas toda aquela correria, toda aquela confusão, o quanto que aquilo me drena de energia para na hora de eu tomar uma decisão importante, eu vou estar cansado. Sim. Eu percebi o quão o cansaço é difícil, velho, porque aí você está cansado. Você já não tem saco mais. Aí seu especialista vem
chorar alguma coisa pra você, tipo, tal, tô desanimada, só que você tá sem Você não tem energia nenhuma pra ser suporte pra ela. E aí? Mas, porra, qual que é o seu papel no negócio? Ser essa pessoa que tem energia para conseguir suportar essas questões todas. Total. Inclusive, é óbvio, anos-luz à nossa frente, Jeff Bezos só faz reunião antes do almoço. Depois disso, não tem mais reunião no dia dele. Então, de manhã, vão acontecer todas as reuniões que precisam acontecer, das mais importantes para as menos importantes, que é quando ele está com energia. Total. E aí, depois disso, passou o almoço, reunião só no dia seguinte. Total. E uma dor agora de quem já está um passo à frente nessa parte de equipe, que é até uma coisa que a gente vive um pouco, assim. Queria te ouvir sobre isso. O momento de começar, muitas vezes, faz sentido você ter pessoas mais júnior que você vai treinando. Como fazer o shift para o momento em que você já está num passo maior de crescimento, assim... Como fazer essa mudança de amadurecimento do time? Tipo, qual que é o segundo passo de amadurecimento do time? Ou pessoas que você até tem que pensar em trocar, de tirar alguém mais júnior para pôr alguém mais sênior. Quando chega esse momento e como fazer isso do jeito certo? Assim? Quando chega o momento, na minha opinião, você vai saber. Sabe assim, vai estar claro. Assim, o mercado vai empurrar isso na sua cara, os seus clientes vão trazer isso, a sua audiência vai sentir falta. Então, acho que assim, a hora que você precisa melhorar e que tá assim, acho que isso vem. Você vai ter esse feeling, você pode ficar tranquilo. Não precisa antecipar também uma dor. Se tá indo, continua indo com o time júnior, mas em algum momento isso vai acontecer. E eu tô nesse momento também de conseguir trazer um pouco mais. O que eu percebi? A dinâmica pode ser muito parecida com o início. Então, hoje, o que eu sinto? Tecnologia era uma área que eu estava precisando de um time um pouco mais sênior. Meu time era mais júnior. O que eu fiz? Eu terceirizei. Aí eu fui lá e chamei de fora. Contratei. Constrói isso para mim, constrói isso para mim, constrói isso para mim. Vou pagar o spot e vou entender. Fez sentido? Ano que vem, talvez eu internalize. Copy. Sei lá, digamos que sua copy tá júnior, você precisa negócio, só que eu não posso pagar 6 mil para um copywriter um pouco mais sênior vir para cá hoje. Você vai pegar, vai jogar, pegar no mercado alguém, pagar esse cara, vai ser um pouco mais caro, mas você paga esse cara e vê o impacto real dessa aplicação. Então a sensação que eu tenho hoje se você tem um time júnior e você tá nesse drive de preciso mudar para o time sênior, primeiro testa um sênior. Contrata um sênior fora e testa. Testa no sentido de prestação de serviço. E aí você vê, não, realmente é isso. Porque às vezes a gente tende a delegar todo o problema pro meu time júnior. Eu viro o calcanhar de Aquiles. Não, tudo é meu time é júnior. Não. Não é só isso. Às vezes o seu copywriter está fazendo milagre lá, seu gestor de staff está fazendo milagre e o problema está no especialista. O problema está em você, não sabe delegar. Aí você vai ter um puta copywriter dentro da sua empresa, mas você não tem processo. Então, eu acho que vale a pena fazer. Mas, sim, em algum momento vai te pedir. Agora, eu tenho muito uma questão de... Eu tento, dentro do que é possível, transformar o meu júnior em sênior. Aí não sei se é uma questão humana, o que é, mas eu tenho muito essa questão de falar assim, cara, deixa eu tentar puxar essa pessoa. Se ela for, ótimo. Se não for também, faz parte das escolhas da vida, mas eu tento capacitar. Então. Eu sinto a mesma coisa, assim, eu vejo uma galera falando, porque demiti todo o meu time que era muito júnior e contratei um time sênior. Cara, eu não vejo isso acontecendo numa empresa em que eu estiver tomando decisões, assim, porque eu não acho isso... a melhor forma de você ter uma cultura e pessoas e tudo mais, mas esse caminho é genial, assim, achou que aquele é um calcanhar de Aquiles, terceiriza em uma ação pontual, valida se vai dar bom, e aí depois, se era isso que estava faltando, aí sim entende o que você precisa fazer de trazer alguma pessoa, ou trazer esse conhecimento a mais para o seu time interno para ver se você dá esse salto com ele. Achei essa sequência perfeita. E tem o jogo da ansiedade, porque eu fico imaginando assim, a gente quer resolver um negócio muito do dia para a noite, sabe? Eu sou assim. Então, contratar dá a sensação de resolução rápida. Contratei, tá aqui, pá. Tipo, né, você entendeu? Eu trouxe para dentro do meu time, agora eu tenho uma copywriter.
Mas não é assim. Então, a gente tem que lutar contra essa ansiedade do imediatismo ali e perceber que as coisas vão melhorando aos pouquinhos. Até porque eu comecei júnior. Na verdade, Sim. eu comecei abaixo do júnior. Não sabia bosta nenhuma. Vocês não sei, mas Mesma coisa. Acredito que não começaram sabendo lá essas coisas. Então a gente vai indo, cara. Eu cheguei até aqui. Então tenho certeza que o meu time também, quem tiver boa vontade, né? E aí tem um negócio que eu falo pra caramba, assim. Eu prefiro o esforçado constante do que o genial que faz uma coisa ou outra. O esforço vence o talento, isso já tá mais do que provado. Com certeza. E aí eu fico assim, cara, primeiro, eu preciso ser mais constante, porque... mas eu sou muito esforçado, mas eu acho que a constância junto com o esforço também é... Então, e cobrar do meu time isso. Então, o que eu espero do meu time? Cara, se a pessoa é esforçada, se ela tá ali, vai chegar. Agora, se o cara acomodou... Porque quantas e quantas vezes eu já não vi um cara genial, faz maravilhosamente uma coisa, mas tem dia que não quer ir trabalhar, tem dia que vai arrumar uma desculpa. E não quer saber de crescer, porque o talento, ele pode se tornar uma muleta. Entendeu? Porque eu posso dar um exemplo. Eu tenho uma facilidade em comunicação muito grande. Eu falo muito fácil. Então, meus votos de casamento, eu não escrevi. Cheguei lá, peguei o microfone e falei. Só que, eu usei como muleta o meu talento. Eu poderia ter dito com muito mais precisão algo tão importante quanto os meus votos de casamento. Tudo bem, foi bonito. Deus me ajudou nessa hora, mas você percebe, eu usei como muleta. Eu usei o meu talento como muleta. Eu falei, eu vou fazer porque eu sei. Então eu não vou me preparar para uma reunião, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou conseguir fazer. Então, muitas vezes, o talento, o cara vai chegar e vai fazer uma arte com 5 minutos, porque ele sabe que ele é bom. Só que, cara, ele poderia estar entregando muito mais, ele poderia fazer muito melhor, mas ele se acomodou em cima do talento. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O talento ele é perigoso até pra gente mesmo. Nossa, eu sinto muito isso. Essa foi pra mim, assim. Eu percebo situações em que eu me deixo acomodar no talento. Eu sei fazer isso bem se eu me virar, e aí nisso eu deixo de ganhar aquele 1%, 2% a mais da disciplina, da constância, do preparo prévio. Genial. Até a hora também que, não vai dar bom. Eu lembro que eu fazia isso na escola, na faculdade. Eu sempre estudava no dia da prova, porque eu falava, eu tenho uma certa facilidade em aprender, vou estudar e vou passar e tal. Até o dia que você não passa, pô. Até o dia que você estudou, mas a matéria foi mais difícil do que você imaginava, você não estava com a cabeça boa. Entendeu? Até o dia que você vai falar assim, cara, eu vou fazer a copa em cima da hora, e no dia você acordou, dor de cabeça, não conseguiu escrever, a copa foi uma bosta e não vendeu. Aí você fala, caraca. Eu acreditei muito no meu talento, acreditei muito que eu ia chegar e ia fazer em cima da hora e que ia dar bom. E aí, seu talento falhou, não foi suficiente. Aí, irmão, aí o fracasso vem, né? E aí você pecou em vários princípios, né? Você cometeu esse erro, colocou todos os seus ovos numa cesta só, e aí, quando você vê, você deixou passar. E você acabou de salvar meus votos de casamento, porque como eu também acho que eu sou uma pessoa boa de comunicação, eu tenho essa mania. Então, agora eu já sei que eu vou escrever, Mari, eu vou escrever. E aí, falando de futuro, Iago, o que você está mirando para 2022 com a empresa e que você acha que é legal de compartilhar aqui, enfim, para outras pessoas também avaliarem, pensarem nisso para o negócio delas? Massa, vou aproveitar assim a deixa e assim, o que eu estou esperando para 2022? Primeiro é viver com um pouco mais de saúde, assim, cara. E é engraçado, porque todo mundo dígitos e tal. Eu vou falar disso. Eu quero ganhar mais dinheiro, quero crescer, mas esse último quarter, né, da nossa empresa me sugou, me drenou muita energia e eu cheguei a um momento de falar assim, cara, não tô bem, assim. De saúde emocional, de desgaste. Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho tem 2 anos, o meu mais novo nasceu faz 1 mês. Então, assim, eu tava com um bebê de dias em casa, tocando 4 lançamentos, um time de 12 pessoas e em algum momento deu tela azul. E aí eu percebi que falei, cara, não compensa, sabe? Não compensa ganhar um pouquinho a mais e, sei lá, não ver meus filhos crescer ou não ser suporte para minha esposa. Qual é o desgaste emocional que a minha esposa teve que... Eu te falei isso ontem, né? Qual é o peso emocional que eu não coloquei sobre a minha esposa
de me ver como porto seguro desmoronar. Porque se eu, que sou o porto seguro da minha família, desmorono, quem segurou, mais uma vez, na nossa história, isso já aconteceu várias vezes, porque a Ana é foda, quem segurou foi ela, mas, cara, não é o papel dela, é o meu, saca? Então, para 2022, eu percebi que eu preciso estruturar a minha empresa para que eu tenha mais saúde emocional, saúde física, para que os meus funcionários tenham mais saúde física e emocional, para que a minha família tenha... Porque senão não compensa, pô. Não compensa. Nisso tudo. Deixa eu fazer uma correlação disso que você está falando. Eu sou uma pessoa que, nesse último ano, eu fiz um comprometimento comigo no ano passado. O Lados vai lembrar bem, a gente sempre se fala e fala assim, qual que vai ser a palavra do seu ano? Ano passado eu tinha escolhido consistência, para esse ano eu mantive a palavra de consistência. Eu estava com uma lesão no joelho, aí comecei a me exercitar, recuperei da lesão. Quando eu vi, eu estava participando de campeonato de crossfit, e aí... Enfim, exercício físico se tornou algo que para mim faz muito sentido para que a minha cabeça esteja boa. E aí você falou uma coisa agora que bateu forte aqui, que é pensar, nesse último quarter do ano, foi o momento em que eu mais larguei mão da minha saúde e dessa minha disciplina, e foi o pior momento da empresa no ano inteiro. Que louco. Tá muito ligado. Tá muito ligado. E eu, depois essa questão toda, eu fui fazer, tirei 12 tubos de sangue para ir lá ver o que está acontecendo, porque tem um bocado de parada hormonal que a gente tem que ver, enfim, porque a real é que o nosso corpo é uma máquina também, ela precisa de ser entendida e ser cuidada. E eu percebo isso claramente. Claramente. O meu último quarto também não foi o pior e não foi por conta do mercado, foi por conta de mim. Eu larguei o CrossFit, que não parece, mas eu faço. Eu pago. Testemunha de CrossFit. Na verdade é o seguinte, eu pago o CrossFit. Se eu vou é outra história. Mas eu também. Eu sou assim Você com a também academia. paga o CrossFit? Com a academia. Eu tô pagando e preciso lá conversar porque eu não tô vendo efeito nenhum. Os caras irmão, eu quero minha garantia. Exato, porque eu paguei pra ficar bombado, mas não Mas chegou, não tá vendo pô. efeito que não tá indo, o que é? O que tá acontecendo? Me devolve meu dinheiro aí. Mas enfim, então acho que esse é o meu principal drive ali para 2022, porque que seja estruturando um bom perpétuo. Então a gente tem uma escola, hoje a gente tem uma escola que eu acho que tem muita capacidade de entrar forte no perpétuo, a gente já tem muitos alunos e enfim, acho que dá pra gente crescer, não só em lançamentos. As minhas especialistas, que são minhas sócias, são assim... eu gosto delas demais, admiro elas demais, mas eu preciso dar mais qualidade de vida para elas. Sabe aquela especialista topa tudo que fala, não, Iago, vamos fazer 26 aulas de aquecimento pro lançamento. E eu, então, bora, 3 aulas por dia. Dá gosto, cara. Dá gosto, mas ao mesmo tempo eu me sinto responsável. Falo assim, porra, Sim. Eu não posso sacrificá-las tanto, como eu também não quero me sacrificar tanto. Então, eu quero dar mais qualidade de vida para as minhas especialistas. Então, eu acho que isso, qualidade, seja num perpétuo, seja com lançamentos mais espaçados, seja com o aumento da minha comunicação empresarial, se for necessário de novo para trazer fluxo de caixa, mas eu tenho essa questão de qualidade de vida. Junto a isso, a gente quer escalar para caramba, assim, escalar no sentido de números, não necessariamente quantidade de lançamentos e tal, mas eu quero ter uma curadoria melhor. Se for para trazer especialistas, o que não é hoje a minha visão muito grande, eu não quero ficar trazendo muitos especialistas, mas se for para trazer, eu tenho que ser muito chato para trazer, porque o ciclo de um lançamento ele é muito doloroso, fica a dica. Assim a gente fala, vamos fazer um lançamento teste. Cara, um lançamento teste são 2 meses, que às vezes a margem de contribuição não vai dar nada, vai ser pouco, e é um desgaste para o time, porque você fazer um lançamento do zero é muito mais trabalhoso que você fazer um segundo lançamento, porque você vai ter que pensar persona, big idea, arsenal de copy, conhecer o especialista, produzir visual, tudo. Produzir tudo. Você não consegue aproveitar nada. Então, eu vou ser um cara com a curadoria melhor, mas uma das nossas empresas, né, que é o Conceber, que é onde a gente tem hoje os nossos maiores números vêm dali, a gente pretende escalar muito porque, assim, a gente vive, é um programa de fertilidade, né? Então a gente tem mulheres com dificuldade de engravidar, casais com dificuldade de engravidar, e a gente mostra para essas pessoas, a gente vive uma geração infértil, você vai ver. Ô, Iago, só explica para as pessoas assim, você falou da órgão e agora você trouxe a Conceber. O que é cada uma das coisas para eles conseguirem entender. Não, ele falou que tinha órgão, e agora? Desculpa, porque a gente, enquanto agência, a gente está falando aqui de fazer os lançamentos em si.
Mas na prática, existe uma empresa na qual esse lançamento é faturado, vamos colocar assim, né? Ou seja, hoje eu tenho uma empresa com as minhas especialistas, a gente tem uma sociedade, digamos assim, que é o nosso produto, é o nosso grupo de ativos. Então, desde o produto, os direitos autorais daquele produto, das contas de Instagram, tudo isso a gente vai chamar de conceber, que é um lançamento que eu faço, basicamente. Eu estou chamando aqui, mas é porque é a nossa empresa. E esse lançamento específico, a gente quer escalar muito ele, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais infértil, com hábitos de saúde cada vez piores, e a gente traz uma solução para uma dor muito forte, que é uma mulher que deseja ser mãe e não consegue. E aí eu percebi, cara, que isso me chama muito a atenção, que é sobre propósito, assim. Esse papo é clichê, eu tô aqui preocupado em ganhar dinheiro, eu também. Minha preocupação inicial é ganhar dinheiro. Mas o tanto que é mais fácil você ganhar dinheiro se você entender que tem um propósito. Então, assim, a Thalita e a Gabi, que são minhas sócias nesse projeto, elas têm o mesmo propósito que eu. A gente quer levar a vida para essas famílias. Porra, que do caralho a gente poder levar a vida para essas famílias. Sabe? Tipo, quanto eu posso ajudar? Qual o sonho da pessoa vai ser realizado por isso? Então, a gente quer escalar muito essa escola, a gente quer escalar muito os nossos produtos que estão dentro desse guarda-chuva, mas com saúde. Eu acho que é o nosso principal ponto ali. Muito legal. Tem uma frase que você falou isso do ganhar dinheiro e do propósito que eu gosto muito, que é: se o egoísta soubesse o quão recompensador é servir, ele serviria só por egoísmo. Que é muito isso, assim. Total. Quando a gente encontra propósito e uma causa, as coisas fluem muito mais, né? Se unem, exatamente. Então, eu acho que no resumo, se a gente tiver um bom especialista, cara, um bom produto, né, junto com o especialista, isso vai ajudar muito. Então, para 2022 é isso. E, pô, estruturar muito o nosso time, qualidade ali para o time, qualidade de vida, enfim. E aí, de números assim mais práticos, eu acho que uns 300% de crescimento dá para ir tranquilo. Bem básico, né? Aquela coisa bem a realidade. Falei de família, de propósito, os caras falam, mas não quer ganhar dinheiro. Não, quero ganhar dinheiro, quero crescer 3 vezes. Não, e se é escalar com saúde, vocês pegaram, né? Exatamente. 300%. Só. As empresas crescem 10% ao ano na média ali, total. Mas essa vai ser 300%. Não, isso. Nós não vamos jogar baixo também não, porque aqui, tem 2 meninos para botar comida em casa, então... Iago, outra pergunta importante da gente saber, assim, a gente gosta de fazer essa pergunta nesses papos. Tem uma pessoa, assim, quem é a pessoa que mais te influenciou a ser quem você é na sua jornada, na sua vida, e por quê? Caraca, mano. Me influenciou a ser quem eu sou é diferente de, sei lá, qual seria a minha maior referência. Pode ser os dois, inclusive. Então, aí, assim, a minha maior referência não tem como dizer que não seja Jesus, assim, porque, enfim, eu sou católico e, para mim, o modelo o maior modelo a ser seguido seria Jesus, mas eu acho que fica um pouco distante, aparentemente, mas é Cristo, assim, Cristo, para mim, é o maior modelo. Agora, quem mais me influenciou a ser quem eu sou, sem sombra de dúvidas, é meu pai, assim. E pelos pontos positivos e pelos pontos negativos. Mas eu sempre morei com meu pai. Ele é um puta paizão, assim, um cara muito dócil, muito amável, que cuidou muito de mim. Eu tenho 5 irmãos. Então, assim, cara, a influência... E aí eu tenho uma frase que eu escrevi pro meu pai, que quando eu me tornei pai, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado de falar assim, cara... É um esforço tão grande, é muito difícil ter um filho, ao mesmo tempo que é a melhor coisa do mundo, não estou problematizando, mas é muito difícil, é muito cansativo, é penoso e tal. E eu falo, caraca, alguém me amou dessa forma e eu não fazia nem ideia, saca? Porque o filho, nós, enquanto filhos, a gente caga para os nossos pais. Não se dizendo, não, pai, te amo, mas assim, não, me deixa, que saco e tal. E aí eu fiquei com vergonha. Quando eu me tornei pai, eu fiquei com vergonha do meu pai e da minha mãe. Assim, cara, o que minha mãe sofreu de dor, de não dormir, de, sei lá, do parto, de amamentar, empedrar leite, sei lá o quê, parará. O quanto eles abriram mão por mim. A gente esquece disso. A gente não viu isso. E aí eu fiquei com vergonha pro meu pai. Só que eu cheguei a uma conclusão, que foi o que eu falei com ele. Eu falei assim, pai, é impossível eu amar de volta. Impossível. Eu não vou conseguir te amar como você me amou. Então, só me resta amar adiante.
eu vou amar o meu filho como eu fui amado por você. Mãe, eu vou amar meus filhos como eu fui amado por você. Porque essa é a minha forma, de algum jeito, retribuir o meu amor. Então, como eu não posso amar de volta, eu vou amar adiante. Então, acho que assim, foi meu pai, por ser homem, e eu também, e a gente acabou, mas com certeza os meus pais me influenciaram a ser quem eu sou. Isso aí, família, pra mim, deu pra ver, né? Acho que Eu quase chorei. Só Eu sempre cai choro. um cisco aqui, coisa rápida pra tirar. Eu sempre choro e dessa vez eu consegui não chorar. Que forte, que lindo. Lindo. ia ficar uma situação estranha. A gente chorando aqui. Te agradeço você não ter chorado. Mas é E isso. pra fechar, assim, a gente fala, né, que o conceito de prófase vem dessa ideia de uma célula que se estrutura para virar duas. Então, queria que você contasse um momento da sua vida. Pode ser profissional, pode ser uma situação pessoal em que aconteceu uma prófase, assim, de algo que você tinha que, a partir daquela célula, a partir daquela coisa, algo se reestruturou para virar coisas maiores, assim. Filosófico, né? Aberto. Não, achei foda, mas é porque, assim, não existe prófase mais clara e evidente do que a paternidade, a maternidade, né? Onde você deixa de ser um e vira dois, vira três. Lá em casa nós somos 4, né? Então, assim, eu deixei de ser um e virei 4. Então, acho que essa é a minha maior prófase e é que eu mais me orgulho, mais fico feliz. Mas eu acho que esse ano também, entrando mais no mercado digital, também foi um pouco de prófase no sentido de perceber que dá para dividir e dividir e ganhar. Então dá para crescer dividindo. Depois desse desgaste desse último quarter, eu sinto que eu estou vivendo uma prófase de conseguir dividir para crescer. Mas enfim, acho que nada maior do que a família e tal. É isso. Muito massa. Obrigado por ter vindo aqui, por ter tirado um pouquinho do seu tempo, da sua família, por estar aqui com a gente e construindo esse conteúdo pra galera que precisa ouvir isso aqui também. É isso, eu amei também, Iago. Obrigado pela presença. Que venham próximas. Apesar de eu ter falado que eu não sei se esse podcast vai continuar, que a gente super passa animador, né? O pitch do podcast. Se tiver um próximo, bom. Se não tiver, bom também. Mas, de novo, obrigado. Que venha mais vezes. E onde a galera te acha, quem quiser ouvir mais palavras de sabedoria dessa pessoa que quase nos fez chorar hoje. Bom, no Instagram Iago, com Y, R Crispim. Então, Iago R Crispim, sou eu lá no Instagram. Tô tentando ser um pouco mais constante ali, mas não sou um grande produtor de conteúdo pessoal, mas serei um dia. E a Orgon, que é a nossa empresa, é orgon.cc, tanto no Instagram quanto no site, se alguém tiver curiosidade em conhecer mais. E, putz, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. É muito legal, porque a gente é dos bastidores, então, de alguma forma, poder estar no palco e botar os nossos valores, quem nós somos, e bater um papo, é um desafio diferente, interessante. Obrigado pela oportunidade. Muito show. Contem comigo. Quantas alunas tem só no projeto de fertilidade? Cara, na escola, a gente abriu a escola faz uns 3 meses, a gente deve ter uns 1.400 alunos, umas 1.400 alunas, e aí se somar tudo, bate mais de 2.000 ali alunos, mas é um projeto de 1 ano, né? Então... Sim, porque eu só trouxe esse ponto porque a gente se vê como esse profissional do bastidor, né? Mas é também pelo nosso trabalho que existe essa escala. Se não existisse nosso trabalho, não teriam 2.000 vidas alcançadas, né? Total. Em lugares completamente diferentes, né? A gente olhou, Redor do acho que globo. são 18 países que a gente Uau. está. Então, é uma coisa que me orgulha muito. No mundo físico, quantos anos demoraria para que um projeto como esse chegasse em 18 países? Exato. Talvez 100 anos. Total. Então tá. E levar isso para especialista é legal, falar assim, cara, olha Sim. isso, olha onde nós estamos chegando, quantas vidas nós estamos transformando. Às vezes isso vale mais para ela do que quanto vocês faturam. Total. Exato. E ainda bem que tá faturando bem também, né? Juntando as duas coisas. Sim. Mas porque a gente realmente menospreza os númerozinhos. Tem 1.400 pessoas na live. Pô, são 1.400. Já pôs numa sala 1.400 junta pessoas? 1.400 pessoas numa Exatamente. sala, irmão. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então mais uma tá. vez. Valeu, gente. Valeu. Beijo.